Entenda o pacote anticrime de Sérgio Moro, parte 1. Está mais do que na hora de rever a nossa legislação e torná-la mais forte para acabar com a impunidade no Brasil. Esse é o maior objetivo do pacote anticrime, um conjunto de medidas para combater o crime organizado, o crime violento e a corrupção. Porque muitas vezes a vítima do crime e seus familiares são condenados a viver com a dor de ver o criminoso impune. Como a atual legislação é flexível, o criminoso, quando não consegue escapar da pena pela prescrição, é beneficiado por previsões legais que encurtam o tempo de cumprimento em regime fechado. Os projetos do pacote anticrime deixam a nossa legislação mais adequada aos anseios da população brasileira. Com isso, será possível combater a criminalidade com mais eficiência, agilizar o cumprimento das penas e aprimorar os métodos de investigação. Mas o que realmente mudará na legislação atual? Há 10 pontos a serem destacados nesse pacote anticrime, tão importante para a sociedade brasileira. Neste vídeo, você vai conhecer agora 5 pontos do pacote de medidas anticrime. O primeiro ponto: a execução da pena após a condenação em segunda instância. A legislação atual não prevê expressamente essa possibilidade de condenação em segunda instância. Isso mesmo, não prevê condenação. Mas com o pacote anticrime, o criminoso iniciará o cumprimento de sua pena após a condenação por tribunal de segunda instância. E quando a pena for de prisão, por exemplo, deverá, após o julgamento pelo tribunal, ser recolhido ao presídio. Segundo ponto: mudanças no tribunal do júri. A legislação atual prevê que o criminoso condenado pelo tribunal do júri pode recorrer em liberdade e seus recursos podem demorar anos para serem julgados. Enquanto isso, a família da vítima sofre com a impunidade, vendo o autor do crime livre nesse período, que aguarda o esgotamento dos recursos judiciais. Mas com o pacote anticrime, o criminoso deverá iniciar o cumprimento de sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. Além disso, o processo dos feitos do júri se dará de forma mais rápida, pois com a mudança trazida pelo pacote, o processo não ficará paralisado, mesmo que haja recurso da decisão de pronúncia, ou seja, quando o juiz remete o processo para julgamento pelo tribunal do júri. Terceiro ponto: mais rigor no cumprimento das penas. A legislação atual, de maneira geral, é benéfica ao regrar a forma de cumprimento da pena de crimes mais graves, possibilitando que o condenado permaneça por pouco tempo no regime fechado, mais rígido. Mas com o pacote anticrime, haverá previsão de que condenados reincidentes ou que possuam conduta criminosa habitual, em regra, cumpram a pena em regime inicial fechado. Prevê ainda que na condenação por crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, salvo se a conduta for pouco lesiva ou se as circunstâncias favorecerem o criminoso. Não obstante a isso, o pacote prevê também a possibilidade de que os juízes estabeleçam um período mínimo de cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, antes de o condenado poder progredir para regime mais benéfico. Já para crimes hediondos e para membros de organização criminosa, o pacote prevê maior tempo de cumprimento da pena para que o criminoso possa progredir de regime. Além disso, um ponto também muito importante é em restringir as saídas temporárias, conhecidas como saidão, para os condenados por crimes hediondos. Quarto ponto: melhorias na apreensão e venda de bens ilícitos pelo Estado. Na legislação atual, as hipóteses de confisco de bens são mais restritas. A venda dos bens só é permitida a partir do esgotamento de todos os recursos. Não há previsão legal de destinação de bens a museus públicos, nem tampouco de autorização do uso de bens a órgãos de segurança pública. Mas com o pacote anticrime, bens do condenado por crimes mais graves que não forem compatíveis com seu rendimento lícito poderão ser considerados produtos de crime e serem tomados pelo Estado, desde que o criminoso seja tido como habitual. Além disso, a venda dos bens apreendidos será facilitada, pois será permitida a partir da condenação provisória do criminoso, assegurando-se a devolução do dinheiro em caso de posterior absolvição. Outro ponto relevante do pacote é a possibilidade de destinação a museus públicos de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico
tomados de criminosos. Deve ser ressaltado também que os bens apreendidos com criminosos, a exemplo de carros, barcos ou aviões, poderão ser desde logo destinados às forças de segurança pública, mediante autorização judicial, para que sejam utilizados na proteção da sociedade. Quinto ponto: soluções negociadas. A legislação atual não prevê, por exemplo, acordos com o Ministério Público e entre outros, mas sim a possibilidade de suspensão condicional do processo, transação penal e medidas consensuais com aplicação bem mais limitada. Mas com o pacote anticrime, o autor de crime poderá negociar acordo com o Ministério Público em casos de menor gravidade, ou seja, delitos cuja pena seja de até 4 anos, e desde que a conduta tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça. Nos acordos, o acusado ficará obrigado a reparar o dano causado à vítima, prestar serviços à comunidade ou cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público. Poderá ainda ser realizado acordo entre o acusado e o Ministério Público para a imediata aplicação das penas, após iniciado o processo e até o início da instrução processual. As medidas descongestionam o sistema judiciário, permitindo que os juízes possam se concentrar no julgamento de crimes de maior gravidade. Esses foram 5 pontos dentre 10 pontos importantes a serem destacados do pacote anticrime do governo de Jair Bolsonaro. Sem dúvida, o pacote anticrime pretende tornar as leis mais eficientes para que o Brasil seja um país mais seguro. É preciso garantir o rigor da lei para punir os responsáveis pelos crimes e não as vítimas e o povo brasileiro. O zelador me ligou de novo chorando. Rafael, eu não vou te mentir, mataram teu pai. Eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai, a gente almoçava quase todas as semanas junto. O meu pai conversou comigo num desses almoços dizendo que ele tinha discutido com um morador, um vizinho ali do prédio que ele morava, né, que ele era síndico. Teve uma reunião de condomínio, eles discutiram, levantaram a voz um pro outro, mas ficou nisso. Ele me comentou, ficou chateado com a situação. E aí passaram-se uns 2, 3 anos, eu estava chegando em casa do meu trabalho e o zelador do prédio do meu pai me ligou. Rafael, corre pra cá porque entraram no apartamento do teu pai, acho que entraram pra assaltar. Peguei o carro, saí correndo, liguei pro meu irmão que morava perto de mim. Falei, tô passando aí, aconteceu alguma coisa lá com o pai, acho que entraram no apartamento, parece que bateram nele, foram roubar. O zelador me ligou de novo chorando. Rafael, eu não vou te mentir, mataram teu pai. Ele puxou meu pai pra dentro do apartamento, com as luzes todas apagadas, e por mais que meu pai gritasse por socorro, ninguém conseguiu atender porque a porta estava trancada. Por essa discussão de uma reunião de condomínio, que meu pai foi assassinado a golpes de faca, de uma maneira cruel, sem chance dele se defender, e cerca de 8 meses depois do crime, o assassino já estava andando solto na rua. E eu tô passando por uma parada de lotação, eu olhei aquela pessoa assim, ele tava de óculos, de boné. Uma pessoa dessa na rua é mais um assassino que a gente tem, que se ele fez com meu pai, ele pode fazer com qualquer outra pessoa que ele cruzar e ter uma briga.